Bom, chegamos então ao tratamento da publicidade, das práticas comerciais abusivas e das cláusulas que devem ser consideradas como abusivas ou não. Ah, Renato, vamos começar com publicidade? Vamos embora. Primeira coisa que você tem que saber, antes de eu dar praticamente o conceito da publicidade, é o seguinte: publicidade é diferente de propaganda. Propaganda visa a propagação de uma mensagem, visa a difusão de uma ideia, visa a disseminação de um ideal. Então, quando você assiste a propaganda do que fazer para evitar o H1N1, você não quer vender vacina, pelo menos teoricamente. O que você quer, na verdade, é ter uma população mais sadia. Se você vê a propaganda do que fazer para evitar o Covid-19, a mesma coisa, o que você está querendo informar, a propaganda política e assim vai. Publicidade não. Publicidade você pressupõe o lucro. Porque o que você quer com a publicidade, na verdade? É um ramo da informação que visa produzir lucro para o fornecedor. Então, pera lá, vamos começar a bater um papo sobre isso aqui e vamos jogar no quadro, mais ou menos, essa dinâmica, tá? Para você ter organizadinho isso na tua matéria. Então, vamos lá. Olha, primeira coisa, propaganda é uma coisa, publicidade já é outra coisa. Propaganda, uma coisa, publicidade, outra coisa. Na propaganda, não necessariamente eu tenho lucro, quer dizer, o lucro ele não é de maior importância, ok? Não se observa. O lucro não se observa de forma direta. Já na publicidade é justamente o oposto, o lucro se observa de forma direta, porque o que você quer na publicidade, nada mais, nada menos do que ganhar dinheiro com isso. Então, qual é o primeiro alerta que eu tinha para fazer para vocês? Nós não estaremos trabalhando nesse nosso programa, nesse nosso treinamento, com o termo propaganda. E eu retiraria das peças processuais, retiraria das respostas de prova a palavra propaganda. O que nos interessa trabalhar agora é com a publicidade. Essa publicidade ela pode ser lícita ou essa publicidade pode ser ilícita. Então, essa publicidade tem espécies, né? Dentro da publicidade. E o que é a publicidade ilícita, né? Tudo aquilo que a gente espera, tudo que a gente quer, né? Que você consiga fazer uma publicidade que forme a consciência do consumidor, que faça com que o consumidor venha a desejar aquele bem de consumo e que venha a absorver o bem de consumo. O que você não pode é, através da publicidade ilícita, apresentar uma dessas três modalidades, que é a publicidade enganosa, ou então a publicidade abusiva, ou então a publicidade enganosa por omissão. Beleza. Não dá para ter a publicidade enganosa, nem a abusiva, nem enganosa por omissão. Então, dentro da publicidade ilícita, que é aquele ato ilícito que produz o dever de reparação, eu tenho essas três espécies. Renato, a publicidade enganosa, o que ela pretende, na verdade, hein? Bom, a publicidade enganosa, como o próprio nome diz, por mais tolo que possa parecer, é aquela que visa enganar, que visa ludibriar, que visa induzir o consumidor a erro. O tratamento jurídico da publicidade no Código de Defesa do Consumidor vai do artigo 36 até o artigo 38. Então, eu tenho a publicidade enganosa, publicidade abusiva, publicidade enganosa por omissão. Publicidade enganosa, aqui, ó.
é aquela que contém em seu teor mensagem falsa. Legal. Publicidade enganosa é aquela que contém em seu teor uma mensagem falsa. Quer dizer, eu tento te iludir para fazer com que você adquira aquele produto, né? É aquele cogumelo que faz não sei das quantas, o melhor cogumelo do mundo, porque ele é bom para regular o intestino, ele é bom para a memória, ele é bom para isso, ele é bom para aquilo. Um exemplo seria o cogumelo. Legal. Aquilo que quer te induzir a erro. Eu tenho também a publicidade abusiva. Nesse caso da publicidade abusiva, eu quero não só ganhar dinheiro vendendo aquele bem de consumo para você, porque eu sei que aquele bem de consumo pode causar um mal e mesmo assim eu promovo esse bem de consumo. Então, você pode estar indo para a lama por causa daquilo, mas mesmo assim eu estou falando, isso é a melhor coisa do mundo, você tem que adquirir, é sensacional. E aí, a publicidade abusiva é aquela que estimula o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua integridade. É aquela que estimula o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua integridade. Um exemplo disso seria a publicidade do álcool, a publicidade do tabaco, e assim vai. Por que não do refrigerante, né? Já que a gente está estudando que o refrigerante faz tão mal para as pessoas. Renato, é verdade. Cara, mais alguma coisa? Sim, eu finalmente tenho a publicidade enganosa por omissão. É aquela que deixa que eu às vezes não enxergo aqui, porque eu tenho um monte de coisa aqui, deixa de informar sobre dado essencial relativo ao bem de consumo. E o bem de consumo pode ser um produto ou pode ser um serviço, né? Ah, Renato, você pode me dar um exemplo? Sim, TV 8K, né? Tem a tal TV 4K, TV 8K, por quê? Porque não existe essa tecnologia no Brasil. Não existe a tecnologia 4K, não existe a tecnologia 8K. Se você ligar no cabo da empresa de TV digital, você não vai conseguir conectar em 4K. Ah, mas tem um canal aqui da Globosat, não sei o que faz em 4K. Bom, então beleza, isso é uma exceção à regra. Isso não é a regra. Ah, mas tem um videogame aqui eu acho que é o Xbox, se não me engano, que ele gera alguns jogos em 4K, beleza, mas então é para quem tem Xbox. Isso não é a regra, novamente. Peguei, Renato. Então, eu tenho que ter um pouco de critério nesse momento. Então, vamos lá. Quando eu falar desse tema, primeiro, propaganda é uma coisa, publicidade já é outra coisa. A propaganda o lucro ele não se observa de forma direta, enquanto que a publicidade pretende produzir lucro, pretende levar o consumidor a absorver aquele bem de consumo. O tema publicidade vai estar nos artigos 36, 37, 38. As espécies, eu tenho a publicidade lícita, beleza, essa que a gente espera, e eu tenho também a publicidade ilícita. Dentro da publicidade ilícita tem subespécies. Eu tenho a publicidade enganosa, que ela visa te induzir a erro para fazer com que você compre aquele produto. Eu tenho a publicidade abusiva, isso já é abuso de direito. Eu não quero só fazer com que você compre, eu quero que você compre a qualquer custo. E eu tenho a publicidade enganosa por omissão, que é aquela que deixa de informar sobre um dado muito importante relativo àquele bem de consumo. E isso aí também merece ser afastado. Tudo bem? Então, essas são as publicidades que você pode estar trabalhando. Então, a lei
vai trabalhar com o tema publicidade dessa forma. Beleza, gente? Tá bom. Só que agora, vejam aqui, eu tenho o tema publicidade e tenho o tema práticas comerciais abusivas. E eu falei para vocês que cada uma das práticas comerciais abusivas, cada uma, aliás, cada um desses tópicos do artigo 6º, que são os direitos básicos dos consumidores, remeteriam vocês para uma sequência de novos artigos. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu mostrei naquele quadrinho lá atrás, quando a gente falava de publicidade, é o artigo 36, o artigo 37 e o artigo 38. Quando eu falo de práticas comerciais abusivas, a gente tem que ser remetido ao artigo 39. E aí, o que eu vou fazer agora aqui para vocês? Vou trazer o artigo 39 para que você consiga visualizar comigo que tipo de prática comercial merece ser repelida. Então, olha aqui, ó. Toda vez que você quiser saber qualquer coisa sobre esse tópico, você vai vir aqui no artigo 39, tá vendo? No artigo 39 que vai estar dizendo, é vedado ao fornecedor. E aqui você vai ter um rol, olha, de 14 incisos que vai estar trabalhando com condicionar no fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço. Gente, como é que é o nome disso? Venda casada. Então, a prática de venda casada é considerada como uma prática comercial abusiva e merece ser repelida, merece ser afastada, merece ser repudiada. Renato, então tá. Bem como, sem justa causa, há limites quantitativos. Renato, então eu quero levar uma quantidade um pouco superior e não posso. Perfeito. Renato, por que a lei trouxe sem justa causa? Existiria uma justa causa que produzisse a possibilidade do fornecedor, em algumas hipóteses, limitar a quantidade? Claro que sim. Renato, quais seriam essas hipóteses em que o fornecedor poderia limitar essas quantidades? Imagine que você estava lá no ápice da Covid-19, né, o mundo parando, e todo mundo precisando comprar álcool gel. Engraçado, eu estava dando essa aula aqui, ó. Eu estava até aqui do lado, eu tenho uma garrafinha, né, de álcool gel, chamou a atenção. Então vamos até fazer o seguinte, enquanto a aula está rolando, botar um pouquinho de álcool gel, higienizar as mãos, o exemplo sempre é bem-vindo, né? E vamos nessa, com harmonia, apoiando todas as decisões e seguindo em frente em prol de um país melhor. Bom, o que eu faço aqui? Renato, sem justa causa, você imagine que eu estou querendo comprar e eles falam assim, cada pessoa pode levar 3. Porque a gente só tem 200 unidades aqui. Então a gente não pode dar a possibilidade do primeiro da fila pegar toda a quantidade, leva tudo e não dá a possibilidade de que outras pessoas venham adquirir esse bem. Renato, então a justa causa estaria aí? Sim. Então você não pode fazer venda casada e nem pode limitar, salvo nessas hipóteses. A lei teve que abrir porque situações assim, elas efetivamente ocorrem. Tá bom, Renato. Recusar o atendimento das demandas dos consumidores na medida dos seus estoques. Quer dizer, o produto tem lá dentro, mas eles não estão querendo vender. Aí não pode, né? Se o produto tem lá, está disponível, o fornecedor tem que disponibilizar esse bem de consumo. Legal. Enviar ou entregar ao consumidor produtos sem solicitação prévia. Então, se você não pediu e recebeu, qual é a consequência? Gente, dá uma olhada no parágrafo único aqui. Isso que a gente acabou de falar, de enviar sem ter solicitado, é o inciso 3º do artigo 39. Beleza? Olha aqui. Olha o parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese do inciso 3º, que é enviar sem ter solicitado, equiparam-se à amostra grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. Então, se você estiver diante de uma situação de vida em que enviaram um produto e depois estão tentando fazer uma cobrança, você vai dizer, não, por quê? Porque isso que você me deu é uma amostra grátis.
Aqui o inciso 4 é você prevalecer da fraqueza, da ignorância. Aqui cai muito bem para publicidade para criança, publicidade para o idoso, práticas comerciais que apontem para pessoas mais frágeis do que a média. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. A gente, em uma grande crise, né, você consegue visualizar isso, aumentos excessivos de preços. Quer ver? Até já que a gente está falando de aumento excessivo, olha, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Então, esse álcool gel, que custava em média, sei lá, R$4, o cara está vendendo por R$30, R$50. Será que isso é razoável, no meu modo de ver? Não, né? Não é razoável. Tudo bem. Então, essas práticas do artigo 39 são aquelas em que você vai arregaçar as mangas e colocar efetivamente o direito do consumidor em prática, tá bom? Então, se numa questão de prova falar sobre uma prática comercial abusiva, é só você vir aqui no artigo 39 e dar uma olhadinha, porque aí seguramente você vai achar o teu direito aqui, tá bom? Legal? Então vamos nessa. Renato, então, beleza, fechei isso, o que você vai fazer? Agora eu trago de volta para cá o meu quadrinho, boto ele pequenininho aqui e vamos continuar a nossa aula. Bom, então, Renato, a gente falou de publicidade, falou de práticas comerciais abusivas, práticas abusivas, né, e de cláusulas abusivas. Da mesma forma que eu mostrei para vocês que as práticas comerciais abusivas você visualizaria no artigo 39, as cláusulas abusivas, se vocês olharem no quadrinho que vocês fotografaram, vocês vão ver que as cláusulas contratuais abusivas remeteriam vocês para o artigo 51. E a mesma coisa será feita aqui, ó, só que são 16 direitos. Então, o artigo 51 vai trazer um rol de cláusulas, um rol meramente explicativo, exemplificativo, de cláusulas que são nulas. Renato, me dá só o primeiro exemplo. Cláusulas que impossibilitem, que exonerem, que atenuem a responsabilidade do fornecedor. Gente, vamos lá. Imagine que eu deixei meu carro no estacionamento, paguei o estacionamento e está escrito no papelzinho: não nos responsabilizamos por eventuais avarias ocorridas com o veículo, não nos responsabilizamos por objetos deixados. Como não? Essa é uma cláusula que impossibilita, que exonera, que atenua, que tenta afastar a responsabilidade civil do fornecedor. Então, essa é uma cláusula que a gente pode considerar como uma cláusula nula de pleno direito, tá bom? Renato, e aí? Volta para cá. Vamos voltar para aqui para começar a ver a jurisprudência que guarda relação com o inciso 4, tá? Vamos lá. Vamos para a jurisprudência agora. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para o embarque no voo antecedente. Isso está no informativo 618, deixa eu explicar como é que funciona isso. Vamos supor que você vai viajar para uma determinada cidade. E aí você faltou na ida, que é o que a gente chama de no-show. Mas você comprou a passagem de ida e você comprou a passagem de volta, tá? E você, como deu um no-show na ida, não compareceu, a companhia aérea automaticamente cancelou a volta. Só que o que normalmente acontece? Aliás, normalmente não. O que acontece muito? Você perdeu o voo de ida, aí de repente vai no balcão da companhia, compra outro voo e vai até aquele lugar. Já se fiando que o voo de volta já estava comprado. O que a companhia faz? Ela cancela, porque ela parte do pressuposto de que se você não compareceu na ida, naturalmente você não vai comparecer na volta, o que é um pressuposto furado. Por quê? Porque será que a empresa não poderia entrar em contato com o passageiro dizendo: olha, notamos que você não compareceu no voo tal, mas gostaríamos de obter a confirmação de que você não comparecerá no voo tal.
e pronto, resolveria o teu problema, entende? Mas como isso não acontece, precisa ouvir um informativo para dizer que essa é uma prática comercial abusiva, que é o cancelamento unilateral do trecho de volta. É abusiva e ilegal a cláusula... Então, veja, essa jurisprudência vai guardar relação com esses tópicos, com esses artigos que a gente estava trabalhando. Só que não necessariamente está lá dentro, mas você já fica sabendo que o judiciário se manifestou nesse sentido. É abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação de serviço de cartão de crédito que autoriza o banco contratante a compartilhar dados dos consumidores com outras entidades financeiras ou mantenedoras de cadastros positivos e negativos de consumidores sem que haja dada a opção do consumidor discordar. Essa regra fere o Código de Defesa do Consumidor no artigo 51, que é a disponibilização de dados cadastrais, mas também fere o Marco Civil da Internet e fere também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, fique esperto. Isso aí é uma prática comercial abusiva, essa cláusula que permite com que você divulgue, venha intercambiar dados dos consumidores, essas cláusulas elas têm que ser realmente repudiadas. Legal. É abusiva... Peraí, volta. É abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe em consumidor em mora a obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial. Olha o que o STJ falou. É lícita a cobrança de honorários de advogado, ainda que esse advogado não tenha ajuizado a demanda. Então, olha lá, não é abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe ao consumidor em mora a obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial. Então, não precisa ter entrado com o processo só pelo trabalho do advogado, aqueles departamentos jurídicos que tentam resgatar o crédito dos seus clientes. Se eles cobrarem e isso estiver previsto em um contrato, não tem problema nenhum, porque o consumidor assim aqueceu. Informativo 639. Nos contratos bancários em geral, estou lá no destaque, tá? Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira e com seguradora por ela indicada. Então, se você vai fazer um contrato bancário, como, por exemplo, um financiamento, você não é obrigado, né, não é obrigado a pagar um seguro daquele negócio jurídico, tá? Até porque esse seguro garante também o direito do banco, né? Que se o banco perder, quer dizer, se o consumidor não pagar para o banco, por algum motivo, esse dinheiro surgirá e o banco vai continuar recebendo, porque todo seguro que você faz, o banco repassa para Resseguros do Brasil. Então, é o seguro do seguro, então ninguém perde, né? Então, realmente seria um absurdo o pagamento, a inserção de uma cláusula contratual que dá o direito desse seguro. Salvo que se o consumidor tenha a real possibilidade de negar aquilo, né? Isso é muito interessante. São as tiqueteiras. O informativo 644 diz que é abusiva a venda de ingresso em meio virtual vinculada a uma única intermediadora mediante o pagamento de taxa de conveniência. Veja, uma coisa é quando tem a venda física e eu, por conveniência, entro pela internet e mando chegar aquele bilhete na minha casa. Isso é uma conveniência para mim. Mas se eu só tenho um lugar onde os pagamentos são feitos, esse lugar é pelo meio virtual, não existe a questão da conveniência se não houver a entrega na tua casa. Mas se houver a entrega na tua casa, você vai estar pagando frete, não é nem a questão da conveniência, mas eu ainda admitiria essa possibilidade. Então o STJ falou, não, o que essas tiqueteiras estão fazendo é um absurdo, que você só tem um meio de pagamento que é através daquele local, e aquele local gera um ticket virtual. Qual é a conveniência que você teve? De não ir até lá, quem tem que pagar por isso é o fornecedor, não o consumidor. E é assim que funciona. Legal. Inciso 5. Bom, chegamos então a um dos incisos mais importantes, que ele fala de contratos.
Por que eu queria, deixa eu até tirar daqui da tela e falar diretamente para vocês. Por que eu queria muita atenção nesse inciso 5? Porque em contratos de consumo, os consumidores vão ter dificuldades de cumprir esses contratos se o dinheiro saiu do mercado, né? O mundo parou e muitos contratos não foram cumpridos. E aí? O inciso 5, ele vai dizer o seguinte, do artigo 6º. A modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou até mesmo a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, veja, será que uma doença que se alastra e faz com que as pessoas fiquem em casa, isso não seria um fato superveniente que tornaria uma prestação excessivamente onerosa? Então, aqui você poderia verificar uma coisa chamada teoria da imprevisão e uma outra coisa chamada teoria da quebra da base objetiva dos contratos, que quando o preço modifica de forma abrupta, não porque o preço mudou, mas porque as condições econômicas do consumidor mudaram, você pode pedir uma revisão daquele teu contrato pela teoria da quebra da base objetiva. Por quê? Porque o objeto desse contrato alterou. Então, se caiu uma questão de prova falando de uma crise mundial, que o contrato estava querendo ser negociado, que a parcela era de R$1.000 e, de repente, o consumidor demonstrou que deixou de ganhar esse dinheiro, teve um decréscimo na sua economia familiar, e aí ele está pedindo uma redução, tomando por base o artigo 6º, inciso 5, está coberto de razão. É justamente esse que vai entrar. O inciso, aí vamos lá, informativo 639, contratos bancários. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário em contratos celebrados a partir de 25/2/2011, data de entrada em vigor da resolução da CMN 3.954, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Então, aqui a gente vai estar falando o seguinte, é uma comissão de um correspondente bancário. Se for antes dessa data, tem uma regra, se for depois dessa data, outra regra. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como, eu estou no destaque, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. Então, se você deu um bem em garantia e a instituição que estiver pegando esse bem cobrar uma taxa de avaliação para saber se aquele bem realmente valia aquela garantia que estava sendo dada, essa cláusula ela é válida, tá? Qual é a salvaguarda aqui? Salvaguardado o direito. O que é? Imagina que o cara, de onerosidade excessiva, imagina que o cara está dizendo assim, para avaliar esse bem são R$20.000. Aí não, né? Aí não rola. É vedada, informativo 646, é vedada a operadora de plano de saúde a resilição unilateral e motivada nos contratos de planos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários. Isso é um golaço que o STJ marcou. E o que seria a resilição unilateral? Nos contratos empresariais, a lei dos planos de saúde de 1998 prevê a possibilidade que o plano de saúde diga não está sendo mais interessante economicamente falando para mim e eu estou saindo fora desse contrato. Quer dizer, a resilição unilateral é o plano de saúde que está saindo. Por que isso foi vedado aqui pelo STJ? Porque o STJ notou que depois dessa lei, o que os planos de saúde começaram a fazer? Começaram a forçar com que os consumidores migrassem de plano. Que eles saíssem do plano que eles sempre tiveram, que seria o plano individual, e os preços do plano individual dispararam e os planos empresariais foram
aliás, na verdade, os planos empresariais se mantiveram e os planos individuais foram subindo. Então, veja, eu tenho 46 anos. Para mim, um plano de saúde individual hoje custa R$ 1.800. Agora, se eu estiver vinculado ao meu escritório de advocacia, eu pago R$ 500. O que eu acabo fazendo? Eu acabo aderindo ao plano empresarial. Só que esse plano empresarial vai cair lá no problema da possibilidade da resilição unilateral. O STJ, olhando isso, falou, peraí, então esse plano de até 30 beneficiários, na verdade, é a mutação do antigo plano individual. Então vamos garantir o direito do consumidor. Isso foi um dos maiores gols que eu já vi o STJ marcar. Parabéns, isso aqui é para aplaudir de pé o STJ, tá bom? Legal. Formativo 647, aqui é empréstimo para quem tem mais de 80 anos. O banco pode se resguardar nesse direito? E por que um banco se resguardaria desse direito? Porque, pela idade, pode ser que o consumidor não consiga pagar um financiamento de 20 anos, de 30 anos, assim. Então, muita gente discutia dizendo que se tratava de uma discriminação. E o STJ disse, não, isso não é uma discriminação, é um critério econômico. Então, não é considerada como uma abusiva essa cláusula contratual que vede o empréstimo bancário para quem tem mais de 80 anos. Esses danos eles podem ser de ordem material ou de ordem imaterial. Danos materiais são aqueles conhecidos como dano emergente, lucro cessante. Já os danos de ordem imaterial, eles também são conhecidos como danos morais. Renato, vamos dar uma olhada ali na tela. Olha aqui. O artigo 6º, inciso 6º, vai garantir a proteção contra danos materiais e danos de ordem moral. Vamos jogar no quadro agora esse tópico para você ter de forma bem organizadinha a matéria. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. O tópico agora se chama danos. Isso vai estar no artigo 6º. Inciso 6. E você tem espécies de danos. Você tem o dano material. E você tem o dano imaterial. O dano material, ele também é conhecido como dano patrimonial. E o dano imaterial é conhecido como dano extrapatrimonial. Legal. Dano patrimonial e dano extrapatrimonial. O dano patrimonial se subdivide em subespécies. Quais são? Eu tenho o chamado dano emergente e eu tenho o lucro cessante. Dano emergente, lucro cessante. Renata, então vamos lá. O tema agora é danos. Esses danos, eles possuem espécies. O primeiro dano é o dano material, que também é conhecido como dano patrimonial, porque ele reduz o patrimônio do ofendido. E dentro desse dano patrimonial, de redução de patrimônio, eu tenho o dano emergente, que o que é o dano emergente? É aquilo que a vítima efetivamente perdeu. É o que a vítima efetivamente perdeu. Já o lucro cessante é o que a vítima deixou de lucrar. Legal, dano emergente é o que a vítima perdeu, lucro cessante é o que ela deixou de lucrar. Bom, imagine aí que eu bati com o meu carro. O que é o dano emergente? É o amassado, né?
A minha panela de pressão explodiu e arrebentou com o meu fogão. Qual é o exemplo do dano emergente para a panela que explodiu e arrebentou com o fogão? É o pagamento de um novo fogão e de uma nova panela. Foi o que a pessoa efetivamente perdeu. Agora, se essa pessoa, no caso da panela de pressão que explodiu, ela trabalhava com isso, ela tinha uma cozinha, de repente, industrial e vivia daquilo, ela vai ter o direito do fogão, da panela, mais do que ela efetivamente perdeu, que é a remuneração inerente ao período, né? Então, quando alguém causa um dano e esse dano reduz o patrimônio de um outro alguém, a gente dá o nome de dano material, que ele pode ser o dano emergente, o que a pessoa perdeu, mais o lucro cessante, ou o lucro cessante, né, o lucro cessante, que é o que a pessoa deixou de render, deixou de lucrar. Esse dano extrapatrimonial também é conhecido como dano moral. Renato, e esse dano moral? Ele tem uma definição que o que é? Dano moral é toda lesão à personalidade. Toda lesão à personalidade do ofendido. Aliás, da vítima, é mais bonito. Da vítima. Legal. Dano moral é toda lesão à personalidade da vítima. Renato, como assim? Quais são os bens que integram a personalidade para eu poder dizer, isso aí gera dano moral? Gente, olha aqui, a personalidade. Eu tenho a saúde, a integridade, o nome, a honra, tempo. Eu tenho saúde, integridade, nome, honra, tempo. Eu tenho inúmeros bens definidos lá no início do Código Civil que integram a personalidade. Então, vou botar entre outros. Aqui. Então, tá bom. Renato, eu lesionei a personalidade daquela pessoa, eu estou indo nesse bem personalíssimo que merece um resguardo. Isso. Renato, então, a imagem, né? A imagem, a reputação, a saúde, a integridade, o nome, a honra, o tempo. Tá bom. Então, Renato, aquilo que causa dor, sofrimento e angústia gera dano moral, que a gente chama de honra subjetiva? Sim. Quando eu exponho a imagem de alguém, gera dano moral? Sim. Quando eu maculo o nome de alguém, gera dano moral? Sim. Quando eu maculo a honra de alguém, gera dano moral? Sim. Porque esse dano moral é aquilo que lesiona a personalidade, tudo isso que integra a personalidade tiver uma mácula, pimba, você tem como estar postulando um determinado direito. Legal. Renato, se você tivesse que fazer uma aposta para a minha prova, qual desses bens que vão atingir a personalidade você abraçaria com maior carinho? Sem sombra de dúvidas, o tempo. Por que, Renato, você está falando do tempo? Pelo seguinte, aposta do professor Renato Porto. Qual é a aposta do professor Renato Porto? Deixa eu abrir aqui para ter mais espaço. Legal. Qual é a aposta? Existe hoje um dano que a gente chama de desvio produtivo do Renato, o que é o desvio produtivo do consumidor? Você falando assim de uma forma bem simples. É a indenização pela perda de tempo de vida. Indenização pelo tempo de vida. Renato, dá um exemplo disso? Sim. Ligações. Vou dar um exemplo bem básico. 50 ligações
e cobrança devida ou devida. Né? Se por um acaso você deve mesmo, e a pessoa ligou pela primeira vez e você diz, não, cara, eu não tenho dinheiro, não adianta continuar me ligando aí, quando desliga, liga de novo, sabe? Eu vou relatar para vocês um fato que aconteceu comigo, que foi muito louco, que foi o cancelamento da minha internet e o cancelamento da minha TV da Oi, né? Eu pedi para minha mulher entrar em contato, ela levou meia hora até chegar num atendimento, meia hora, 30 minutos do tempo da gente, ela ficou lá para conseguir cancelar. Só que aí chega numa hora que fala, só o próprio titular, ela passou o telefone para mim. E eu levei mais 40 minutos no telefone, eu levei 1h10 para conseguir cancelar. Eu não vou nem entrar no detalhe de como eu fui tratado, sabe? Porque a pessoa perguntava para mim, por que você quer cancelar? Eu falava, porque eu não estou mais satisfeito com o serviço. Aí a pessoa perguntava, mas por que você não está satisfeito? Eu falei, porque eu não estou satisfeito. Aí precisa de mais algum motivo? Preciso, porque eu preciso digitar aqui, senão eu não tenho como cancelar. Aí eu falava, a imagem não está boa. Mas qual foi o técnico que foi aí te atender que disse que a imagem não estava boa? E qual foi a resposta dele? Não, eu não teve técnico. Então eu não tenho como... Cara, aí teve uma hora que eu fui me emputecendo, eu virei e falei assim, cara, então olha só, isso que você está fazendo é crime. Fere o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, porque eu estou querendo cancelar um serviço e você não está procedendo com esse cancelamento. Será que você vai responder pelo crime que você está praticando? Aí você está dizendo que eu não conheço dos direitos, cara, e aí foi por aí, né? Realmente dá vontade de pedir a gravação para eu poder exibir em salas de aula para mostrar o que eu passei. Eu fico imaginando quem não conhece os direitos e quem não teve a parcimônia, porque eu estava elevando o tom do discurso, mas sem perder a integridade, sabe? Eu não estava gritando, não estava nada. Mas foi muito desagradável aquele tempo de vida que aquela empresa roubou de mim. Eu acredito nessa questão de prova, então pode cair uma questão de prova para você, pode se apresentar no teu cotidiano também, como advogado, de repente, situações em que alguém está enlouquecido, que tenta cancelar um serviço e não consegue, recebe cobranças indevidas, ou cobranças, aí essa evolução minha, cobranças devidas, mas que aquilo ali está se tornando até mesmo uma cobrança abusiva. Uma coisa é o exercício regular do direito de você efetivar a cobrança. Outra coisa é o abuso de direito quando você importuna a paz desse consumidor, tomando o tempo de vida. E aí você poderia até acumular isso. Então, dentro do critério de danos, o dano que eu acho que pode cair numa prova de vocês é esse dano moral, que na verdade a gente vai denominar de desvio produtivo do consumidor, porque ele é um dano extra patrimonial, ele tá dentro da vida, né? Ele é um dano extra patrimonial que guarda relação com a sua existência. E o que dá suporte à existência da gente é o tempo de vida. Então, eu apostaria nessa questão. Tá legal? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se tem jurisprudência, falando de danos e tudo mais. Companhia aérea é civilmente responsável por não promover condições dignas de acessibilidade de cadeirante, de pessoa cadeirante ao interior da aeronave. Então, a pessoa está querendo se locomover e não está conseguindo. Não está se locomovendo de maneira adequada, não está conseguindo. Por quê? Porque a companhia aérea não teve esse cuidado no início do negócio jurídico. Quer dizer, ela se preocupou em vender a passagem, não em cuidar do passageiro. Então, está aí um julgado de 2019, né, um informativo 642 do STJ. Agora, são várias questões que eu vou estar trazendo aqui. Vamos aqui. Aguinaldo, e veja, gente, na verdade, eu estou trazendo questões de todos os concursos, de todos os lugares, questões que eu crio, porque, na verdade, não importa a banca, não importa de onde saiu, importa o conteúdo, tá? Aguinaldo, servente de pedreiro, ajuizou a ação em face de Viação Mangabeira Limitada.
argumentando para tanto que se encontrava na qualidade de passageiro de um ônibus pertencente à ré e que, em virtude da colisão, sofreu danos físicos que lhe impossibilitaram de exercer suas atividades laborativas por 40 dias. Quer dizer, ele estava dentro do ônibus, o ônibus bateu e a pessoa não pôde trabalhar durante 40 dias. Né? Deixa eu salvar uma coisa aqui. Eu estou já limpando o... Eu já estou limpando o quadro, porque eu vou precisar dele para desenhar. Então, já estou fazendo a minha vida aqui. Legal. Então, volta para cá. Então, ele estava dentro do ônibus, o ônibus bateu, e aí estava perguntando se pode pedir uma indenização ou não. Né? Requer indenização por dano material e dano moral. Aí, ele teve dano material e teve dano moral. Quer dizer, ele deve ter se machucado, ele deve ter, sabe, às vezes se cortado em função disso, parou de trabalhar durante um tempo, pensou na morte. Você imagina o que não deve acontecer, né? Tu está num ônibus e um acidente não é nada agradável. E ele quer uma indenização por isso, por dano material e moral. Mas ele vem dizendo que ele não tem elementos probatórios porque ele é hipossuficiente. Quer dizer, ele está abaixo da suficiência. Quando a gente estudou sobre a figura do consumidor, eu falei que tinha um consumidor hipossuficiente, ele tinha um direito, né? Quando a gente falou de princípio da hipossuficiência. Requer ainda a inversão do ônus da prova, e esse é o direito, para fins de compelir a ré a comprovar a inexistência de pressupostos de responsabilidade civil. Deve ser deferido o pedido da inversão do ônus da prova nos moldes do que foi requerido. Gente, vamos fazer o seguinte, eu quero antecipar, já começando a falar sobre a inversão do ônus da prova em si. Porque, assim, antecipar, porque, na verdade, eu falaria da inversão do ônus da prova no inciso 8º, na medida que a gente fechou o inciso 6, vem o inciso 7. Aliás, deixa eu falar do inciso 7 brevemente, que ele porque aí eu sigo a ordem. Deixa eu abrir aqui, então, para a gente conversar. O inciso 7 fala da questão do acesso ao consumidor ao Poder Judiciário. Lembrem que quando essa lei foi criada, que foi em 1990, foi concebida em 88 e criada em 1990, entrando em vigor em 91, não existia a Lei 9.099 de 95, que se chamava Lei dos Juizados Especiais. Então, buscar pelos direitos dos consumidores era uma tarefa para lá de árdua. E aí surgiu esse artigo 6º, inciso 7, que garante o direito do consumidor de ter acesso ao Poder Judiciário, aos órgãos administrativos, e foi por isso que surgiu o PROCON, surgiram os juizados especiais, por força desse tipo de previsão legal. Hoje em dia, a gente não tem mais essa dificuldade, não é verdade? Então, quase a gente não usa, eu nunca usei em uma petição até o artigo 6º, inciso 7º. Mas está aí. Renato, se eu tivesse que colocar aqui bonitinho, o que era? O acesso ao judiciário e aos órgãos administrativos. Aí a gente já chega ao inciso 8º, para eu poder explicar isso aqui, que é a inversão do ônus da prova, e aí vocês vão estar preparados para dar essa resposta de prova aqui, tá bom? Então, olha aí. Será que eu posso inverter o ônus da prova? Primeira coisa, o que é a inversão do ônus da prova? Nós aprendemos lá atrás que o ônus da prova ele cabe a quem alega. Então, se eu estou entrando com um processo contra você, dizendo que você me causou um dano, eu tenho que provar o dano que você me causou. Porque o ônus da prova, o encargo probatório de quem é? É meu, que estou fazendo aquela alegação. Fechou? Até aqui está tranquilo? Legal. Então, inverter o ônus da prova é o repasse para o fornecedor do encargo da produção justamente dessa prova. É o repasse para o fornecedor do encargo da demonstração de que não foi ele o causador do dano. Então, vamos aqui. Vamos começar a jogar no quadro, conforme o prometido, para a gente falar dessa inversão. Então, eu estou trabalhando com o tema inversão do ônus da prova. E quando eu falo de inversão do ônus da prova, eu tenho um conceito. E qual seria o conceito da inversão do ônus da prova? É o repasse
para o fornecedor do encargo da produção. Eu repasso para o fornecedor do encargo da produção de prova. Quer dizer, é o sujeito passivo dessa relação que vai estar produzindo essa prova. Mas, Renato, essa inversão, como é que ela se dá? Depende da inversão, gente. Porque a gente tem uma inversão que se chama op iudices. Ou seja, ela se dá por força do direito. Op quer dizer por força. Iudices. Direito, né? Então, essa inversão é aquela que se dá por força do direito. Essa inversão é a inversão presente no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Legal. Renato, como é que essa inversão se aplica? Aí você tem que ver o texto da lei. E o que eu vou fazer agora? Eu pego o texto da lei, trago para cá. Eu vou recortar ele, vou colar aqui para ficar mais fácil para vocês. Olha, o artigo 6º, inciso 8º, vai dizer, o artigo 6º diz, são direitos básicos dos consumidores. Ó, aqui, ó. São direitos básicos desse consumidor qual? Vamos pegar o inciso 8º. Olha aí, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, isso aqui é muito importante, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Então, olha, Renato, quando é que o juiz inverte o ônus da prova? Olha a lei dizendo, olha, resumo. Vai dizer o seguinte, que quando a critério do juiz ele identificar uma dessas alternativas aqui, quando o consumidor for hipossuficiente, o suficiente, ou quando o consumidor fizer uma alegação verossímil. Então, para se inverter o ônus da prova, inversão op iudices, por força do direito, do artigo 6º, inciso 8º, a lei vai dizer, ó, são direitos básicos dos consumidores, aí o resumo disso aqui, quando a critério do juiz a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente. Primeira pergunta que você faz é a seguinte, o que é uma alegação verossímil? Verossímil é aquilo que aparenta ser verdadeiro, é aquilo que parece ser verdade. Então, a alegação verossímil é aquela que parece ser verdadeira, que aparenta ser verídica. E o que é o consumidor hipossuficiente? O consumidor hipossuficiente é aquele que está abaixo da suficiência, ou seja, ele está com uma dificuldade de fazer a prova do seu direito. Então, o juiz, segundo o seu critério, ele inverterá o ônus da prova quando ele olhar e falar, porra, esse cara tem uma dificuldade de fazer a prova do direito. Ou então esse cara está fazendo uma alegação que parece ser verdadeira. Renato, me dá um exemplo de um consumidor que está com uma dificuldade de fazer a prova do direito. Explodiu a panela de pressão. Como é que o consumidor prova que explodiu por uma falha na panela de pressão ou explodiu pela má utilização do consumidor? A roda soltou e o carro capotou. Como é que o consumidor faz essa prova? Dificílimo de fazer essa prova. Então o consumidor é hipossuficiente. E o que acontece? A inversão do ônus da prova. Olha, quando você está dentro do ônibus da Viação Mangabeira e esse ônibus bate, é fácil de você fazer a demonstração
de qual foi a causa do acidente? Não. Então, lá embaixo vem perguntando, deve ser deferido o pedido da inversão do ônus da prova? Explique. Você vai dizer o seguinte, olha, como o consumidor é hipossuficiente, o juiz poderá inverter o ônus da prova por força do artigo 6º, inciso 8º. Então, quando é que se inverte? Quando faz uma alegação que parece ser verdadeira ou quando o consumidor tiver uma dificuldade de fazer a prova. Então, como ele tem uma dificuldade de fazer a prova, ele é hipossuficiente, o juiz pode inverter o ônus, por quê? Porque a lei disse quando há critério, ó, há critério. E critério, eu tenho o meu, você tem o seu, então o juiz não deverá inverter o ônus da prova, ele poderá inverter o ônus da prova, tá bom? Então, Renato, esse tema, a inversão do ônus da prova, é um tema para lá de importante, para lá de conhecido, para lá de importante, e ele tem um passo a passo. E qual é o passo a passo? O juiz vai analisar e ver, pô, parece ser verdadeiro isso que esse cara está falando? Parece. Então vou inverter isso aí. Ele tem dificuldade de fazer a prova? Tem. Então vou inverter esse negócio aí, que foi justamente esse caso que se apresentou. Só que é o seguinte, eu tenho também a chamada inversão oper legis, ou seja, a inversão que se dá por força da lei. Renato, qual é a inversão oper legis, tá? A primeira delas está no artigo 38, quando nós falamos de publicidade. Por quê, Renato? Porque o artigo 38 vai dizer que o ônus da veracidade das informações publicitárias caberá a quem as patrocina. Então, por força da lei, deixa eu abrir aqui, por força da lei, oper legis, se você estiver diante de uma publicidade, o juiz não poderá inverter o ônus da prova. Por que ele não vai poder inverter o ônus da prova? Porque já está invertido. Então, você não pode ter um momento para fazer algo que já foi feito. Então, o juiz não poderá inverter o ônus da prova. Já está invertido o ônus da prova. Então, se você viu um anúncio dizendo assim, o Renato pirou, televisão de 39 mil... Não, televisão de 3.900 por 2.800. Eu não vou nem entrar no critério se essa publicidade é verídica ou não. Eu estou dizendo que se um dia você for brigar dizendo que eles ofereceram uma coisa e na hora de cumprir foi outra coisa, aí você vai levantar o braço e vai falar, não. Nesse caso, a inversão é oper legis. Então, é o fornecedor que tem que fazer a prova. Renato, tem mais alguma hipótese? Tem sim. Você tem as hipóteses previstas no artigo 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º. Quais são essas, né? Do 12, parágrafo 3º e do 14, parágrafo 3º. São hipóteses de fato do produto e fato do serviço. O que é isso? Quando o produto ele para de funcionar, o nome técnico que a gente dá por essa quebra é vício do produto. A gente pode dizer que o produto ele está viciado. Quando ele, além de quebrar, ele causar um dano, produzir um prejuízo para o consumidor, aí aquilo não é um vício do produto, aquilo é um fato do produto. Renato, me dá um exemplo. A minha caneta parou de funcionar, isso é um vício. Essa caneta vazou, a bateria queimou minha pele, aí é um fato. O meu carro está fazendo um barulhinho na roda, aí é um vício do produto. Esse carro soltou a roda, eu capotei, aí é um fato. O meu ventilador não está ventilando direito, aí é vício. Ele soltou a hélice, atingiu minha cabeça e me cortou, isso é fato. Fato é sinônimo de dano. O que a lei disse? Quando a gente estiver diante de um fato do produto ou fato do serviço, também está invertido o ônus da prova por força da lei. Eu não vou só jogar a matéria para você, eu vou jogar e vou explicar. Presta atenção aqui. É só você trabalhar por exclusão.
Veio um caso concreto, você pergunta assim, isso é problema de publicidade? Não. Isso causou um dano ao consumidor? Não. Então é opeiúdice. Agora, isso é um problema de publicidade? É. Então é opelegis. Isso, o cara capotou, a panela de pressão explodiu, o cara se arrebentou todo. Isso causou um dano ao consumidor? Causou. Então é fato e já está invertido por força da lei. Vamos fazer um teste aqui. A minha televisão parou de funcionar. Isso causou um dano físico, emocional? Não. Então não é nem fato do produto, nem fato do serviço. Televisão parou de funcionar. Tinha alguma publicidade dizendo que a televisão ia? Não. Então essa inversão é opeiúdice e o juiz poderá inverter quando a alegação parecer ser verdadeira ou quando o consumidor tiver uma dificuldade de fazer a prova do direito. A televisão explodiu e me feriu. Isso é fato do produto? Então já está invertido por força da lei. Saiu uma publicidade. O Renato pirou televisão de tanto por tanto. Isso é um problema de publicidade? Se chegar lá na hora e não tiver a televisão? Então é opelege. Então eu vou evoluir para essa questão que a gente estava resolvendo aqui. Olha que coisa interessante. Essa questão vinha dizendo que o cara estava dentro do ônibus, porque eu não podia dar essa explicação, quer dizer, dar essa resposta de prova adequadamente, sem antes fazer essa prévia com essa explicação da inversão opelege. O cara estava dentro do ônibus, o ônibus capotou e ele se machucou. Isso é fato do serviço? Ele sofreu um dano? Sofreu. Então, se é fato, a gente está diante de uma inversão opelege, já está invertido o ônus da prova por força da lei. Então, a resposta mais adequada seria a seguinte: pode pedir a inversão? Sim, seja a inversão opeiúdice ou seja a inversão opelege. Na opeiúdice, o consumidor seria hipossuficiente, e na opelege, como esse caso produziu um dano, já está invertido o ônus da prova por força da lei. Beleza, gente? Falando agora da adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, que seria o último direito básico. No entanto, a gente tem que terminar a nossa aula de jurisprudência, de questões de prova. Vamos lá. Bom, então esse aqui foi o caso do Aguinaldo, que estava dentro do ônibus e se vitimou, se machucou. E agora, uma das questões mais interessantes e que podem cair na tua prova porque mexem com a opinião pública. João comprou um pacote de biscoitos e, ao levar à boca um deles, percebeu algo estranho. Sem comer o biscoito, notou que havia pelos de ratos, o que ficou devidamente confirmado em um laudo pericial particular. Isso fez com que João procurasse seus eventuais direitos em ação judicial. E, em razão desse fato, assinale a alternativa correta. Bom, essa discussão, deixa eu tirar a tela, que a gente precisa conversar. Permeou muito tempo as discussões do Tribunal de Justiça. Por quê? Do STJ. Primeiro, as pessoas entendiam assim: olha, a mera sensação de repugnância que um pelo de rato pode produzir, assim como um objeto repugnante, animais encontrados no alimento, isso, através de um caráter punitivo ou pedagógico, já daria a possibilidade de você pleitear por danos morais. Então, localizou, isso gera dano moral. Aí foi ocorrendo uma evolução na jurisprudência. Algumas turmas diziam assim: espera, uma coisa é você visualizar, outra coisa é você interagir. O que é você visualizar? Eu peguei o refrigerante e tem ali a barata dentro do refrigerante. Você bebeu? Não. Então isso não gera dano moral. Não, olha, eu bebi. Então você interagiu com o alimento e isso geraria dano moral. Então vamos lá para a evolução. Primeiro dizia, visualizou já gera. Depois não. Visualizar não gera e interagir gera. Depois veio um caso que era levar à boca, mas não interagiu. Aí a jurisprudência diz assim: bom, se a pessoa levou à boca o alimento, ela por pouco não interagiu. Então isso seria um risco que a gente estaria expondo esse consumidor. Então será que essa pessoa não teria o direito? E a resposta foi sim. Então o mero levar à boca já se produzia o dever de indenizar.
até que nós chegamos ao último entendimento, ao mais moderno, que pelo caráter punitivo pedagógico, pelo critério da repugnância também, isso já poderia produzir danos de ordem moral. Então, olha só, tem julgados de toda a ordem, né? Tem julgados de toda a ordem. Só que eu entendo que o julgado principal vai dizer que se você visualizar pelos de ratos no alimento, isso produz danos de ordem moral. E aí veio a questão de prova agora. Olha aí, João comprou o pacote de biscoito. E ao levar a boca um deles, tá lembrado o que eu falei de só levar a boca? Tá lembrado? É justamente esse caso aí. Sem comer o biscoito, notou que havia pelos de rato. Então vamos ver. Alternativa A, não há direito a qualquer espécie de indenização. Não existe o direito. B, há direito de indenização material pelo valor do pacote, do biscoito, né? E mais do dano moral, mesmo não tendo sido consumido, mas pela exposição a risco. Eu ficaria com essa. Há direito ao abatimento proporcional, alternativa C. Não. Trata-se de vício aparente de fácil constatação. Pelo de rato é aparente, de fácil constatação. Até tu descobrir que aquilo é de rato, será que é fácil? E a indenização de dano moral, que é só o dinheiro do biscoito. E não tem o dano moral. Não, a nossa jurisprudência evoluiu. Eu entendo que é a alternativa B. Informativo 641, atendimento presencial em agência bancária, tempo de espera. Aí eu trouxe para que vocês pudessem se divertir com essa jurisprudência aí, porque olha o que vai dizer. Se lembra que eu falei para vocês qual seria a minha aposta numa questão de prova? Que eu falei que poderia cair o desvio produtivo do consumidor, tomando café aqui enquanto isso. Eu pego a minha cafeteira e vou jogando para cá. O desvio produtivo do consumidor. Olha o informativo 641 de 2019, dizendo lá, o descumprimento de normas municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada prestação de serviço de atendimento presencial em agências bancárias, gerando a perda do tempo útil do consumidor, é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva. Olha que coisa sensacional. Está aí para vocês a minha aposta de prova. O saque indevido de numerário de conta corrente com o ressarcimento dos valores pela instituição bancária é capaz de produzir o dano moral in re ipsa? Renato, o que é isso de in re ipsa, né? E fala um pouquinho sobre esse tema que toda hora cai em prova. Bom, todas as vezes que vocês escutarem esse termo in re ipsa, ele está querendo dizer assim, sem qualquer tipo de comprovação. O mero ato em si já é capaz de se produzir danos. In re ipsa. In re, contido na coisa. Né? Vamos lá. In re ipsa. Está contido no próprio fato em si, está contido na própria coisa. Né? Assim, imagine que uma mãe perdeu um filho. Precisa provar que essa mãe está sofrendo? Não. No próprio fato em si, aquilo já gera dano moral. E aí começou a discussão. Será que o saque indevido já gera um dano moral necessariamente? Eu tenho observado, que o judiciário tem observado com cautelas esse tipo de questão. E tem dito não. O consumidor ele tem que fazer uma comprovação mínima para mostrar qual foi a lesão sofrida para ele poder ter o direito a esse dano moral. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá. Volta. Saque indevido de numerário na conta corrente do autor, ressarcimento dos valores pela instituição bancária, ausência de dano moral in re ipsa. Não está dizendo
que ele não tem direito a dano moral caso ele venha comprovar que realmente existiu. Tá dizendo que não é in re ipsa, só negativou, já está dando dano moral. Lesões graves provenientes de abertura de mecanismo de airbag, sem qualquer motivação que a justifica, produz algum tipo de responsabilidade. Você imagina, você está dentro do carro dirigindo, de repente, puf, abre o airbag. Aquilo é um soco, porque ele tem que abrir muito forte, né, e muito rápido, para que o consumidor não se machuque. Então, se ele é pego de surpresa, isso por si só já machuca. Só que aí, a discussão é, será que isso gera dano moral? E aí dá uma olhada no que o STJ disse na figura da ministra Nancy Andrighi, que eu já aplaudi algumas vezes aqui. Ação de indenização por danos materiais, compensação por danos morais, acidente de trânsito, segurança, graves lesões, mecanismo de segurança, risco inerente, é considerado como um produto defeituoso, sim, então gera o referido dano à abertura espontânea do airbag. Formativo 641. Descumprimento de normas municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada prestação de serviço de atendimento presencial em agências bancárias, gerando a perda do tempo útil do consumidor, é capaz? Sim, a gente até já respondeu que sim. Aqui a gente já bateu. Acesso ao judiciário, é o inciso 7, que eu tinha falado para vocês. E aí, vamos lá. Entende? O inciso 7, que eu já expliquei. A gente tem o inciso 8º, que eu também já expliquei, e aí eu vou para o inciso 10, porque o 9º foi vetado. Mas antes vamos para a jurisprudência. Gente, poucas vezes eu tive tanta possibilidade de fazer um treinamento tão bacana, assim, sabe? E vocês me perdoem a forma que a gente está desenvolvendo. Vocês podem ver que às vezes aqui, está vendo, some a minha mão e tudo mais. Um dia eu vou mostrar o que realmente tem aqui atrás, porque isso aqui é um fundo criado, né? A gente tem um fundo criado para estar produzindo essa aula. Na verdade, essa aula eu estou produzindo ela no meio da maior crise da nossa história, né? Então eu estou gravando de casa, né? Na verdade eu estou dentro do meu escritório de advocacia, porque o escritório está fechado e eu estou vindo para poder gravar essas aulas só para vocês, e aí não estou expondo ninguém, não estou colocando ninguém em risco. A gente vive um momento extremamente difícil, e no auge dessa crise eu estou fazendo essa aula para vocês. Então é lógico que a gente podia ter um lugar todo bem definido, todo bonitinho, com a melhor iluminação. Você está vendo que às vezes a iluminação dá uma mudadinha, mas não, eu estou fazendo o melhor que eu posso para te dar o melhor tipo de conhecimento. E aí eu estou tendo a possibilidade de, como eu não tenho hora, não tenho nada, de dar o melhor treinamento que eu já pude dar. Então é por isso que eu estou tendo toda a atenção. Às vezes a gente tem um erro de português, uma coisa ou outra, eu peço que vocês relevem, porque como eu estou com tempo para poder fazer isso, eu estou separando a jurisprudência que eu acredito que pode cair. Então, às vezes, como o meu tempo é reduzido, eu tenho que trabalhar só com a doutrina. Mas como eu notei que as questões de prova saem da doutrina e muitas questões da jurisprudência, eu acho até que a maior parte, eu estou tendo o respeito para com vocês de trazer o máximo possível. Às vezes pode ficar um pouquinho chato, está trazendo jurisprudência de novo. Porque é isso que vai cair na tua prova, tá bom? Então vamos nessa. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao contrato de fiança bancária acessório de um contrato administrativo. Isso é só para decorar, né? Isso é só para decorar. Que, na verdade, isso é um tema de relação de consumo, né? Será que eu aplico o CDC num contrato de fiança bancária que seja acessório de um outro contrato administrativo? Não tem muito o que ensinar aqui para vocês em cima disso, mas decorar mesmo, né? Tá bom. Então, o inciso 8º fala da facilitação da defesa dos consumidores. Essa é a inversão opeiútis que se dá por força do direito. Eu trouxe agora um quadro para você visualizar ainda melhor aquilo que eu já expliquei. Então, veja, a inversão do ônus da prova, ela pode ser opeiúdices, ou seja, por força do direito, e ela vai estar no artigo 6º, inciso 8º,
e ela pode ser opelege, por força da lei. E vai estar no artigo 38, no 12, parágrafo 3º, e no 14, parágrafo 3º. Renato, vamos lá. Reconhecido o desequilíbrio de um contrato de financiamento com evidente desvantagem para o consumidor, é viável sua revisão, quer dizer, uma revisão do financiamento, tendo em vista os princípios contratuais da autonomia da vontade e obrigatoriedade dos contratos? Explique de acordo com a legislação consumerista. Eu queria trazer para vocês agora, e aí eu trouxe como se a gente fosse discorrer sobre esse tema, na verdade, né? Eu queria trabalhar como se fosse uma questão discursiva e quase que um resumo de tudo que a gente abordou até então. E dentro desse período de crise eu consigo falar de forma mais adequada. Veja, será que, olha aqui, reconhecido o desequilíbrio de um contrato de financiamento com evidente desvantagem para o consumidor, é viável sua revisão? Então imagine que você está aí, você fez um financiamento do teu carro e aconteceu essa super crise no país. Né? Você fez o financiamento do teu veículo, você tinha condições de pagar uma parcela de R$1.000, de repente você não consegue pagar nada, e se conseguir paga 100, 200. O que mais vai valer? O princípio da vinculação dos contratos? Ou, de repente, eu posso pedir uma modificação, uma adaptação dessa cláusula contratual para que eu possa pagar, mas dentro das minhas possibilidades, uma redução de juros, algo que seja razoável, né? Então, eu acho que caminha por aí. Então, vamos para a resposta estruturada e como é que a gente tem que desenvolver a mesma, né? Eu falei para vocês que a gente tem que começar uma resposta de direito do consumidor com a prática do 1, trazendo a Constituição Federal, 2, trazendo a figura do consumidor, que ele está no artigo 2º, 3, trazendo a figura do fornecedor, do produto ou do serviço. Isso vai estar no artigo 3º do CDC. Eu vou trazer o artigo 4º com os princípios do CDC. Aliás, eu não vou nem escrever o artigo aqui ao lado, porque eu já estou no número 2, é o artigo 2º. No 3 é o artigo 3º. Pronto, está mais fácil ainda, para não ter confusão. É bom falar da política nacional das relações de consumo. E, Renato, como é que eu faço para conseguir chegar até aqui? É só contar até 6. Você vai achar um direito básico do consumidor, são chamados direitos básicos. E aí você vai, depois de achar um direito básico, vamos supor que você achou aqui, ó, o inciso 4 e o inciso 5. Renato, por que eu achei o inciso 4 e achei o inciso 5? O inciso 4 fala de cláusulas abusivas e o inciso 5 fala daquele acontecimento superveniente que torne a prestação excessivamente onerosa. Esses artigos aqui vão remeter vocês para outros artigos, que seria o artigo 51. O princípio que eu iria abordar, quando eu olhasse lá dentro, eu ia ver o princípio da boa-fé objetiva. E olha a tua questão de prova tomando forma aí agora. Você faz o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai trazer aqui qual foi o direito básico ferido, para onde isso aqui vai te remeter. E quando alguém te perguntar, reconhecida a desvantagem do consumidor, é viável a sua revisão, tendo em vista o princípio de autonomia, da vontade e tudo mais? A resposta vai ser... A resposta vai ser sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artigo 51, princípio da boa-fé objetiva. É exatamente isso que eu quero de vocês, tá bom? Então, tá legal. Renato, e que o examinador vai querer de vocês? Eu quero falar agora de serviços públicos para a gente fechar esse bloco, porque a gente vai terminar aqui os direitos básicos dos consumidores. Aqui a gente fecha
os direitos básicos dos consumidores, e a gente entra para a nossa reta final da matéria, falando da parte prática do direito do consumidor. Como é que eu coloco em prática esse direito do consumidor? Então, serviços públicos. Vocês vão escrever assim: os serviços públicos serão prestados de maneira eficaz e adequada. Serviços públicos, que vai estar lá no artigo 6º 10. Artigo 6º, inciso 10. Você vai colocar como conceito: os serviços públicos serão prestados de maneira eficaz e adequada. Bem, com relação aos serviços essenciais, esses serão prestados os serviços públicos serão prestados de maneira eficaz e adequada. Até aí está tranquilo. Mas com relação aos serviços essenciais, eles serão prestados de forma contínua. Isso vai me gerar uma série de debates. Primeira coisa, primeira parte: o que é um serviço essencial? Os julgadores se valem, hoje em dia, da lei da greve para poder determinar o que seria um serviço público essencial, aqueles que não podem ter interrupção. Então, água, luz, esgoto, e assim vai. Eu colocaria aí um serviço público essencial ligado à comunicação, que seria a internet também. Então, o que seria um serviço público essencial? Água, luz, esgoto, internet. Né? Tu imagina essa crise toda, se a gente não pudesse ter internet, como é que ia ficar, né, a população? Tá bom. E quanto aos essenciais, de forma contínua, qual seria a segunda discussão? Será que eu posso ter o corte ou não do serviço público essencial? Prestação contínua. O que é isso? Pode existir corte? Bom, deixa eu resumir para vocês. Depois de uma longa discussão, o Brasil todo questionava sobre isso, qual seria o período adequado, chegou-se à conclusão que sim, o corte pode ser realizado. Sim, o corte pode ser realizado. Essa é a visão do STJ, ok? Mas existe um passo a passo. Qual é o passo a passo para se fazer um corte de energia elétrica, um corte de um serviço público essencial? 1. Inadimplência superior a 30 dias. Inadimplência superior a 30 dias. Está devendo? Sim. Passado 30 dias? Sim. Então, beleza. 2. Depois de inadimplente por 30 dias, o consumidor deve ser notificado, ou seja, notificação ao consumidor. Então, o consumidor tem que ser notificado desse débito para poder estar valendo. 3. Qual é o bem maior a ser tutelado? Proteção à vida. E o terceiro item vai dizer o seguinte: se a vida estiver em risco, o corte não poderá ser realizado. Um exemplo disso seria o caso dos hospitais. Você não pode cortar a luz do hospital. Ah, Renato, e aí o que faz com o hospital? Entra com uma ação de cobrança contra o hospital, para você não colocar aquelas pessoas com a vida em risco. Então, peraí, serviços públicos, lá do artigo 6º, inciso 10, para a gente fechar a matéria, eles vão ser prestados de forma eficaz, de maneira adequada. Mas quando a gente estiver falando de um serviço público essencial, ele tem que dar de forma contínua. O que é um serviço público essencial? Água, luz, esgoto, internet.
o que é tratar de forma contínua? É poder haver o corte ou não? O STJ falou, pode haver o corte, mas tem que ter um passo a passo. Qual é o passo a passo? Primeiro, a inadimplência tem que ser superior a 30 dias, o consumidor ele tem que ser notificado para isso poder ter validade, e se a vida estiver em risco, o corte não pode se dar, como no caso de hospitais. Uma pergunta que as pessoas fazem e que pode virar questão de prova. Renato, e se o cara estiver no home care em casa? Se ele estiver passando um problemaço em casa, uma crise financeira, alguma coisa assim, bom, nesse caso, a pessoa jurídica, o prestador, não tem como saber que isso está acontecendo. Então, qual é a obrigação do consumidor? Notificar esse empresário, essa empresa, para que ela tenha ciência de que a vida está em risco e, a partir dali, o corte ser realizado. Beleza, gente? Então, olha só, vamos fechar esse bloco aqui falando de serviços públicos em geral. Foi bem legal. Se a gente dividir em 3 grandes etapas a nossa matéria, as 3 primeiras aulas falavam de relação de consumo e princípios. Depois, as outras 3 aulas, nós falamos de direitos básicos dos consumidores. A gente vai entrar agora numa fase... não, as 3 primeiras a gente falava de relação de consumo, depois a gente passou a falar de direitos básicos, fechamos os direitos básicos, agora a gente entra na parte prática de direito do consumidor. Então, como é que você arregaça as mangas e faz valer o teu direito, beleza? Então, já eu estou de volta com muito mais.